pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo do modo carreira do Flight Simulator 2024. No último vídeo eu notei que essa câmera aqui, ó, a lateral que mostra os controles de voo, deu uma travada antes do voo e acabou que pode ter atrapalhado aí vocês, mas espero que tenham compreendido assim a parte de voo. Vamos ver se nesse aqui, ó, estou mexendo os braços, está normal ainda. Vamos ver se ela mantém, né? Então, estamos de volta aqui para o nosso próximo voo, terceiro voo de modo carreira. A gente já obteve aí 6.640 de dinheiro. Então vamos aqui nas missões e vamos ver aquela missão do Canadá, né? Vamos ver aqui, abriu várias missões. Eu acredito que sejam missões de avião, ó, tá vendo? De Havilland, aqui Bonanza, Bonanza, C400. Então é difícil de achar um de helicóptero. Aero, nenhum de Cabri. Vamos ver esse aqui, tem dois. Infelizmente de helicóptero é mais difícil de achar, mas não tem problema. Vamos lá naquele voo no Canadá, voo de foto, que eu acredito que a gente tirando a carteira do esquilo, né, a gente consegue fazer mais voos com ele. Então aqui, Cabri, Gimbal G2. Nós vamos passear, né, pelas belezas de Montreal. O passageiro não está contando os dias, né, para esse grande momento. Então, nós vamos decolar aqui de Charlie Yankee Hotel Uniform. Vamos decolar, fazer um sobrevoo ali na Biosfera, Habitat 67, Estádio Olímpico e retornamos para pouso, certo? Então, vamos aqui cessar a missão. Flight Sim, né? Que é voo de panorâmico, vamos dizer assim, no Brasil. Esse lugar aqui é bonito, hein? Então, estamos aí no nosso hangar. Voo panorâmico, 1200, né? Nós vamos atingir aí os 7500 que a gente precisa. Cliente Ivy Balvier, coordenadora regional, operadora Noves Adventure. Objetivo: oferecer uma alta qualidade de voos panorâmicos para os passageiros. Então, total de 77 mil de experiência, né? Então vamos lá. Aqui a gente está com 27 milhas de voo, 147 libras. Acho que vai ser um pouquinho menos que isso. Aqui ainda está mexendo a câmera, tá ok, não desconectou dessa vez. Então vamos lá, posicionar e vamos preparar o fly. Estamos aí já com o nosso helicóptero. Fazer o nosso voo de costume, né? Tá dando uma travadinha, deve estar carregando o aeroporto ainda. Aí carregou. Então vamos lá tirar nossos covers das pás. Nosso pitot. O farol de pouso dele é aqui, ó, farol de LED. E vamos para nossa aeronave. Então, a gente já está aqui, ó, vamos dar uma olhada no nosso EFB. Vamos decolar para o setor noroeste, né? Ou setor oeste. Vamos inicialmente aqui nessa ilha, fazer um sobrevoo panorâmico até o estádio municipal. Olímpico, né? Estádio Olímpico, cadê? Aqui, ó, Estádio Olímpico. Depois a gente retorna para pouso, ok? Então vamos dar um zoom melhor aqui. Aí tá bom. Então vamos dar o request boarding. Deixa eu colocar aqui o negocinho para a direita. Request boarding. Lá vem a tiazona. Olha, veio de Camaro. Camaro amarelo hoje. Um monte de Seals em volta. Esse negócio do cenário carregar aqui eu ainda acho muito ruim assim, não ter um preload maior, né? Controle para acionar, então vamos ligar nosso Cabri. Vamos aguardar o acionamento.
You welcome aboard Natalie by her own. It's a scenic tour over Montreal. If the seatbelts are fastened, you're set. Ok. Ladies and gentlemen, it's showtime. Terminou a partida, acelerando a rotação. Vamos requisitar o nosso táxi. Ground Charlie. Foxtrot November, India November, with India request taxi. Formação Índia. Rotação está quase no verde. Contact Tower 121.3. 121.3. Ok, vamos dar uma acknowledge. Vamos lá, lembrando, pairado, pedalzinho direito, porque o rotor gira no sentido horário, um pouquinho de cíclico para a direita. Ok, então vamos lá, stop at helipad, vamos dar potência, olhando lá na frente. Muita gente pergunta que referência usar, né? Deixa eu esperar essa mulher parar de falar. Estão vendo as quatro luzes de PAPs ali da pista, logo depois da asa direita do avião? Ali é uma boa referência, ou talvez aqueles prédios lá na frente. Quanto mais longe você tiver uma referência, mais estável você vai ficar com o pedal, com o seu cíclico, né? E aí, conforme você vai ganhando experiência, vai se tornando natural. Vamos girar aqui um pouquinho para a esquerda. Não tira muito o pedal, tá? Se vocês neutralizar o pedal, ou seja, zerar, vai atrapalhar bastante. Então, vamos seguir o táxi aqui. Deixa eu ver se não tem nenhuma seta de táxi daquele lado lá. Não, não tem, então tá tranquilo. Vamos seguir aqui pro helipad, que deve ser na grama. É nada. Vamos cruzar a pista? Cruzamos. Tem ninguém. Esquerda tá livre. Vamos ver a direita. Direita tá livre. Esquerda também. Vamos pro helipad. O helipad é lá longe. Vou dar uma aceleradinha aqui para cruzar rápido a pista. Taxi speed. Eita. Perdi performance de taxi speed. Aquela hora eu fiz um táxi mais rápido e não deu problema, né, no outra missão. Mas vamos seguir então calmamente aqui. Deixa eu ver, o helipad deve estar mais para lá, para a esquerda. Vamos entrar nessa pista aqui e a gente segue o táxi. A outra não pode, ó, tá vendo os X no chão? Então, sinal de que não pode taxiar nessa pista. Vamos seguir por aqui. Eu acho que o helipad está mais ali na frente. É longe esse helipad, hein? Por que ele não botou nós lá perto? Seria mais fácil, né, do que cruzar todo o aeroporto. Mas tá bom. Nem sempre nos aeroportos a área de decolagem está perto, né? Vamos taxiar. Então a gente pergunta como é que funciona nos aeroportos. O helicóptero decola às vezes da posição que está, né? Por exemplo, Guarulhos. A gente fica lá no pátio 12, pátio VIP. Então a gente pede se está leve o helicóptero, às vezes quando não tem passageiro, geralmente, né? Aí a gente pega e pede para o controle para decolagem na vertical, sem sobrevoo de aeronaves, hangares e pessoas. Aí você decola, atinge 200 pés e livra o circuito de tráfego. Cadê o helipad? Tá aqui. O helipad é aqui. Isso é o helipad? Acho que bugou essa posição, mas tá bom. Acho que ele tá um pouquinho meio errado esse helipad. Mas ele tá aqui. Takeoff. Request takeoff. Vamos decolar. 80% de torque. Vamos decolar para oeste. Vamos decolar para oeste. Acknowledge, né? Foi o que eu esqueci na missão anterior. Vamos posicionar aqui no helipad. Decolar, takeoff. So exciting. Okay, a bit nervous too. I won't lie to you.
Climb to 250 pés. Vamos lá. Fly to Biosphere. Então vamos lá. Eu ignorei aqui um pouco as decolagens sentido que ele pediu, porque o vento aqui, se você olhar a biruta, está praticamente de esquerda de proa. Vamos tirar os pés do pedal. A tendência é o helicóptero se alinhar com o vento para a esquerda. E vamos dar aquela leve erguidinha na visão aqui. 89 de torque, tá bom. Ok, West Departure. Tower Charlie. Foxtrot November, India November continue for west departure. Ok, vamos livrar aqui. Vamos ver se é essa altitude que ele quer que a gente siga. É uma ponte estaiada lá na esquerda, parecida com a de São Paulo. E estamos aí chegando na cidade de Montreal, no Canadá. Bom, a pessoa está dizendo aí que está bem feliz de estar realizando esse voo, esse panorâmico, que ela sempre teve vontade e está feliz que agora está podendo realizar, né? Então, se vocês olharem esse lado da cidade de Montreal, ó, é bem arborizado, né? Praticamente casas, poucos prédios. Já lá do outro lado, provavelmente deve ser a área central, já é mais populosa na questão de prédios. Provavelmente tem muito prédio comercial. À direita ali tem uns monumentos, provavelmente é o estádio, como é que estava escrito lá? Olímpico, né? Então tem um negocinho bem legal ali. Vamos lá, vamos sobrevoar, fazer esse panorâmico, provavelmente cada ponto. Ela está dizendo que não imagina como as pessoas, né, as coisas são bem pequenas olhando aqui de cima. Ela está feliz aqui pelo piloto ter essa vista aqui. E cada ponto ali vai ter que fazer um sobrevoo. Provavelmente um 360, ó, tem um estádiozinho ali de futebol americano, não, é beisebol. Então vamos aqui sobrevoando, estamos com nossa velocidade enquanto 85, 90 nós, tá ótimo. Vamos lá, 2 milhas e meia. Acho que ali o raio de curva é de 0,45 milhas, então a gente olha para o ponto e faz o círculo em volta dele, dá uma reduzida na velocidade. Ela está dizendo que a vista, né, do meu escritório de voo aqui é incrível, que ela está feliz, resumidamente. Agora que você está funcionando aqui, tá. Então a câmera aí mostra o cíclico, está bem para frente. Quanto mais potência você dá, mais para frente você tem que inclinar ele, tá? Isso eu acho que poderia haver uma configuração um pouco melhor. Eu não gosto de usar o trim quando a aeronave não tem trim, então para mim isso não existe. Mas eu acho que eles poderiam ter uma configuração para suavizar essa questão, já que o cíclico não funciona igual no real, né? Aí, frequência aprovada, mudança, handoff. Ó, estamos chegando na biosfera, tá ali ela, ó, um objeto redondo, bem legal. Provavelmente é alguma área ecológica. A 0,7 milhas, então provavelmente a gente vai circular. Já vamos reduzir aqui, ó. Vamos descer para 550 pés e voar a 70 nós. Vamos centralizar a visão aqui, ó, 80. Então vamos reduzir. Manter uns 60 nós aqui na. Aí tá bom. E agora vamos olhar para a esfera. Nosso ponto de referência vai ser essa esfera. A gente não precisa descer muito mais do que isso. Então vamos dar potência. Fly around. Então vamos lá. Manter 0.2 do centro, né? 70 nós ou menos e uma altitude de 550 pés. Então estamos ali, ó, ponto 15, certo? Nesses casos aqui, baixa velocidade, deixa eu ver quanto está aqui, quase 40 nós, então é bom às vezes usar o pedal para auxiliar na curva, bem pouquinho de pedal. Quando ele liberar, a gente vai para o outro ponto. Vai, olha aí, tia, faz foto, vídeo, aproveita.
Ó, estamos alto, vamos descer. 550 pés, ok. Vamos manter aqui, senão a gente vai perder pontuação. Mas basicamente é isso, é um voo lento. O helicóptero dá até para pairar aqui, né? Para ela poder curtir, mas vamos deixar ela ver os 360 graus. Olha a esfera. Vamos então voar para o próximo destino, dar a potência, girar para a esquerda, habitat 67. Então vamos centralizar a visão e vamos sair daqui. Aí, provavelmente alguém aí vai saber dizer o que tem dentro dessa esfera. Vamos lá para o habitat 67. 0,9 milhas, então vai estar pertinho. Provavelmente vai ser o mesmo esquema, né? 70 nós ou menos, 550 pés e voar em volta. Se fizer o pairado, talvez ele não reconheça, tá? Então, habitat 67 é esse ponto aí, no meio dessa coluna aí, né? Entre o rio, o lago, né? O rio, não sei se é rio ou lago aqui. Ok, 70 nós, vamos voar em volta. Vamos pela direita, fazer curva pela direita agora. Menos de 0,2, 70 nós e fazer um voozinho suave aqui para ela. Olha lá, habitat. Cara, deve ser alguma espécie de moradia em caixote, porque parece um. Olhando assim de longe, talvez não, mas dá a lembrar de uns containers, né? Habitat. Vou pesquisar depois sobre isso aí. Mas manter a velocidade lenta, que aí de repente a gente conclui a curva e ele já manda lá pro estádio. Aí tá completando ali embaixo ó, do fly around, tá vendo? Tem a barrinha ali de conforme a gente vai cumprindo. Olha lá. Quase cumprindo. Completou. Vamos pro estádio olímpico. Dá mais potência. E vamos embora. 3 milhas. Agora vai demorar um pouco mais. Flight to the Olympic Stadium. Uma roda gigante aí à esquerda. E aí a cidade de Montreal. Parece que Montreal tá com o... Como é que fala? Fotogrametria, né? Porque os prédios já são diferentes daqueles padrões. As casas, então... Isso para quem não sabe o que é a fotogrametria, ó, até os vagões aí ele lê, né? Através de imagem de satélite. Até os nomes aí ele coloca certinho. Então isso é fotogrametria. A ponte, pode ver que aqui a ponte já está um pouquinho mais correta. Vamos lá pro estádio. O estádio está ali na frente, ó. Tem um monumento em volta dele. Eu não vou subir porque já nós vamos ter que descer para 550 pés, então deixa desse jeito, tá melhor. Vamos lá. Aqui em São Paulo, para quem não sabe, é bem comum acontecer esses voos panorâmicos, né? Olha lá, a fotogrametria às vezes fica esquisita, porque ela lê os navios também, só que os navios viram uma espécie de coisa estática, ele não troca por um modelo de navio que tenha na biblioteca do Flight Simulator. E aqui em São Paulo tem muito panorâmico, né? O pessoal às vezes gosta de sobrevoar a cidade de São Paulo à noite, a Avenida Paulista, gosta de fazer voo em cima dos estádios de São Paulo. Eu particularmente já fiz uns panorâmicos como piloto, né, para táxi aéreo. Decolava de Marte, fazia o sobrevoo ali do estádio do Palmeiras, Pacaembu, depois subia até o estádio do São Paulo, aí cruzava Congonhas à noite ou de dia, que era bonito de ver, as pessoas gostam de tirar foto. Por fim ia lá para o estádio do Corinthians e às vezes quando tinha tempo, né, dependendo se a pessoa pediu 1 hora ou 50 minutos de voo, dava tempo ali de chegar na beira da serra, na descida da Imigrantes, da Anchieta, e ver o visual, né, se tivesse aberto do litoral paulista, e aí retornava para São Paulo, passava sobre como é que é ali, o Museu do Ipiranga, né? Então vamos fazer agora o sentido contrário.
70 nós, 550 pés, aqui é 600, ó. E 0.2 milhas do estádio. Tamo aí, vamos completar o fly around do estádio. Tiazona aí, ó, pode tirar fotos. Estádio Olímpico à esquerda. A gente tem aqui à direita um estádio de futebol, outro ali iluminado, né? Provavelmente deve ser de futebol americano. Então, aqui pode ser que seja estilo Rio de Janeiro, uma Vila Olímpica. Vamos lá. É, a tia tá feliz, tá empolgada com o voo. No esquilo vai ser legal que vão ter missões legais aí de offshore, resgate, bastante coisa divertida aí. Vamos se especializar no esquilo na próxima missão, então não percam o próximo vídeo. Beleza, pessoal? E não esquece, curte, compartilha, manda pros amigos. E se tiver com muita vontade de me ajudar, entra aí nos inscritos. Tem 2 modos de inscrição, piloto privado e comercial. Aí liberou, vamos embora para o nosso destino, Potência, centralizar a visão. Vamos lá para o aeroporto, 6 milhas. Então se inscreve, conteúdos exclusivos para inscritos. Tem também material, né, pinturas e talvez mais materiais aí pela frente, como checklist de aeronaves personalizados da L-Sim, entre outras coisas que vão ser liberadas aí para a galera que for assinante do canal, beleza? Preço acessível, mensal, não é muito alto, preço legal aí que todo mundo pode ajudar. Com isso você vai estar fortalecendo o meu canal, me ajudando a criar mais conteúdo, trazer mais informação. Eu quero ver se a partir desse ano também, além das coisas virtuais, dos voos virtuais, eu trago mais conteúdo real também, né? Voos reais e explicando as coisas para vocês verem como é que funciona. Vou também tentar fazer vídeos de acionamentos reais, né? Com vários modelos de helicópteros, com colegas aí da aviação. Então vai ser bem bacana esse ano, espero que dê tudo certo. E vocês curtam cada vez mais o canal L-Sim, beleza, pessoal? Então, se aí, que você vai estar me ajudando a evoluir nesse canal. A fotogrametria está com todos os barcos tapados ali. Um voo visual aqui, gente, é muito legal, porque quem conhece a cidade, né, geralmente se referencia, por exemplo, a essa avenida. Pode ver que ela vai em direção ao aeroporto. Então, muitas vezes o piloto utiliza essas grandes referências para fazer a navegação visual. Pode ver que lá atrás a gente passou por uma igreja. Se você voltar um pouquinho no vídeo aí, vai ter uma igreja. Da igreja tem essa estrada aqui, essa avenida, que ela praticamente vai até o aeroporto lá, 4 milhas para o aeroporto, vai dar certinho com o final dessa avenida. Então, o voo visual é basicamente isso. Você pega referências visuais para poder navegar no voo. Beleza? Então vamos lá. Vamos retornando aqui, mais 3 milhas e meia. Pessoal, tendo dúvida sobre o modo carreira, sobre o Flight Simulator 2024, sobre as configurações. Muita gente pergunta como é que fez a configuração do voo. Cara, eu só conectei meus controles, instalei o Flight Simulator e já veio configurado. É pouquíssimas coisas que às vezes por questões de gosto particular eu gosto de configurar. Por exemplo, trem de pouso, aí eu tenho aqui no meu Warthog o Landing Gear Warning que eu configuro. Quando a aeronave tem trim, eu configuro o trim aqui no meu manche, né, no meu cíclico. E dentre outras coisas que às vezes eu preciso e aí eu gosto de colocar no meu joystick. Mas os eixos normalmente já vem pronto, não preciso mexer, talvez aumente a sensibilidade, mas coisas assim que são muito pessoais de cada um, tá? Então vamos lá, vamos anunciar. Vamos ver se vai travar. Não. Tower Charlie, Foxtrot November India November is 2 miles west 800 feet with India to land. Perfeito. Vamos para na final do helipad. Vamos lá para o helipad 1. Dá o acknowledge. Downwind, helipad 1 November India November. Clear to land via ATC. Vamos.
cruzar aqui a torre. Vamos reduzir a velocidade. Tem um quadradinho ali que eu acho que vai ser a nossa final pro helipad. Vou considerar que o helipad é aquele lá, né? Fly to the final. Não tem nenhum marcador, então vamos considerar esse daqui. Outra igreja aqui na direita, a nossa avenidona passa aqui por baixo, provavelmente deve ser uma estrada agora, né? Uma autobahn. Vamos voar aqui pro helipad. Bem baixinho o helipad, né? Eu acho que tem algum outro helipad, talvez a missão tá meio bugada nessa questão, jogando a gente ali para um ponto imaginário. Não vai pousar no hangar, né? Make approach to the helipad. Olha lá o helipad, ó. Passa em cima de hangar. Tá bom, né? Vamos considerar que isso aqui realmente é um helipad. Então vamos reduzir. Vamos reduzir a velocidade, 40 nós, já estamos na curva do homem morto. Vamos reduzir e pousar bem no ponto que ele pede. Talvez o helipad é aquele negócio branco ali, mas tem um carrinho ali, né? Ok. Travou. Eita delícia. Stop and hold. Como é que eu vou pousar e... Olha a travada que tá dando. Vamos tentar pousar devagarinho. Aí voltou. Vou pedir o táxi pro Parking Clearance. Só falta mandar lá pro outro lado da pista. Tango Kilo 28L. Vamos ver. Tango Kilo 28 esquerda 06 Eco Bravo. Vamos lá. Tango Kilo 28 Eco November. Aqui tá Tango. Qual que é aquela ali? Foxtrot, não. Então a Tango tá para a esquerda. Vamos lá. Talvez na decolagem eu não me atentei ao táxi, né? A qual foi a instrução. Então fica aí mais um aprendizado para o nosso modo carreira, para seguir o táxi via orientações do ATC. Beleza? Então aqui é Tango, provavelmente essa aqui é Kilo, 28 esquerda, 06, aí é Kilo, 06 já, ó. Kilo. Vamos ver aqui o que ele diz. Tango. Aqui é taxiway? Não, não é taxiway. 28 esquerda. Que no caso aqui é só 28. Vamos sair na próxima direita. Provavelmente é isso. Lima November 06. Acho que é isso aí. Vamos lá. Não vou acelerar muito o táxi, né? Porque da outra hora ali a gente tomou punição. Vamos seguir aqui o táxi via 06. Lima November. November deve estar do outro lado lá. Táxi lendo gradual, vamos olhar de fora. Aí, bem na manha. Uma CB bem grande aqui do lado direito. Mas ainda bem que a gente já voltou. Lima, cruzar 06 esquerda. Qual que é aquela ali? Eco, né? Eco November. Então a Eco tá aqui. Charlie, Bravo, Charlie. Pô, aí dificulta, né? Então, vamos seguir. Eco November. Ó, direto pro pátio. Essa aqui deve ser a November. A gente olha aqui.
Vamos posicionar ali que é mais fácil, ganhar a pontuação para encerrar nosso voo. Vamos pousar do lado desse Robson não, né? Bell 505. É o sucessor aí do Bell Jet Ranger, mas com tecnologia mais avançada. Então, posição. Vamos pausar de frente para esse aviãozinho. Beleza. Tocar o solo com suavidade. Tocou. E aí vamos cortar o motor. Ctrl Shift Echo. O cara gostou, né? A mulher gostou. Então, encerramos aí mais um voo com sucesso. Próxima missão vai ser aquela licença, né, do esquilo, que vai ser bem legal de fazer. Então, fiquem ligados aí no próximo vídeo. Vamos puxar o rotor brake e desembarcar a tiazona aí que está feliz da vida com o voo. Ó, as nuvens chegando, CBs, então provavelmente aqui mais tarde é capaz de cair essa chuva em algum lugar de Montreal. Bastante nuvem carregada aí. Depois a gente fala mais sobre as questões de voo visual, os nuvens, né, os desafios do voo visual. Próximos vídeos a gente vai falando sobre isso. Beleza, pessoal? Então aqui encerramos mais uma missão. Vamos ver como é que foi nossa performance. Acredito que ela foi bacana. Olha lá, qualidade 72, não sei o porquê. Talvez por ter variado a altitude, a velocidade foi muito baixa, não sei. 95, a gente teve aquele 5% de penalização da velocidade de táxi. O resto do voo foi 100%. Então obtemos aí um 7, um A, com os 70.500 dos 77.000 disponíveis, a gente não atingiu o S. Não tem problema, né? A foi satisfatório. Então vamos encerrar aqui, ver quanto que a gente vai ganhar de dinheiro. Money faz here, ó, 1.370, então entrou 19.480. Comissão, caramba, a comissão é cara, hein? Reputação e no skip bônus. A gente ganhou aqui um pouco de update no nosso experiência. Do nível 21 a gente passou para o nível 22. E agora temos 8.010, né, em dinheiro. Então a próxima missão vai ser a certificação no motor a turbina, né? Vai abrir aí o esquilo pra gente, ó. Esquilão, Robson 66, então vai ter bastante coisa boa aí sendo aberta de treinamento e missões. E depois a gente vai ter carga externa, guincho, né, operação de guincho, e Firefighter, né, operação de... não, esse aqui é o Airline Transport Pilot License, né, então piloto de transporte. E aqui a gente tem Powerlift, que é o drone, né, licença de drone. Mas nossa missão é essas daqui, ó. Então a gente tem aqui esses 7.500, né, vamos ficar com 500, depois 25.000, 12.500 e 75.000 em dinheiro. Então vamos fazer essa carteira, depois eu vou provavelmente fazer um levantamento de dinheiro com outras missões aqui que pagam bem. E depois vou voltar para a gente conseguir trazer essas missões para vocês e vocês acompanhar. Dentro essa certificação vai abrir várias outras missões e aí eu trago mais conteúdo aí de missões, tipos de missões diferentes. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir o canal e se tiver interesse, se inscreve aí, vai me ajudar a trazer mais conteúdo, mais coisa legal, beleza? Deixe seu comentário aí o que você achou desse vídeo e até a próxima. Abraço para todos. Tchau.